2, 3 e estamos ao vivo. E depois de muito tempo que eu tô ensaiando para começar, esse é o primeiro episódio do Pedrinho Cast, o meu podcast musical, onde a gente está então com esse nosso primeiro episódio, que eu intitulei de episódio piloto. E antes de mais nada, eu quero que você saiba que esse episódio é pré-gravado. Eu estou gravando ele antecipadamente, tá bom? Para dar início a esse projeto de podcast, mas a minha ideia no futuro é estar 100% ao vivo com vocês. Então, eu vou estar sempre respondendo as perguntas que vocês estiverem fazendo. Eu vou estar tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, tá bom? Mas para esse nosso episódio inaugural, para esse nosso primeiro episódio do Pedrinho Cast, o episódio piloto, eu resolvi deixá-lo pré-gravado e provavelmente alguns, dos episódios que serão lançados serão pré-gravados para que a gente não esteja perdendo, conteúdos. Então, a minha ideia no começo é a gente ter um conteúdo por semana, onde será lançado ao vivo nas segundas-feiras, certo? Então, segunda-feira lá no YouTube e no meu Instagram vai estar rolando, o podcast ao vivo e você pode colocar as suas dúvidas tanto ali no Instagram quanto no YouTube. Você pode estar colocando essas dúvidas para eu ir respondendo quando a nossa live for ao vivo, certo? Porque se ela foi previamente gravada, não tem como responder as perguntas de vocês. Na segunda-feira a gente faz o episódio ao vivo, a gente transmite ele ao vivo nas plataformas YouTube e Instagram. E na quarta-feira o episódio do podcast sai em todas as plataformas. Então vai sair no Deezer, no Spotify, na Apple Music, na Google Podcast e todas as outras plataformas de distribuição de podcast, tá bom? Então toda segunda-feira provavelmente a gente continue com a segunda-feira. Se houver alguma mudança, eu aviso vocês. E também provavelmente na segunda-feira às 7 ou 8 horas da noite a gente vai estar fazendo então essas lives ao vivo, tá bom? A gente vai sim tentar manter o dia fixo, o horário fixo, mas pra gente não se prender nos detalhes e a gente não ficar perdendo tempo com coisas como esse agendamento de horário, vamos tentar sempre fazer de uma forma mais orgânica. Por isso que eu vou gravar diversos episódios antecipadamente. E todos esses episódios, todos os títulos dos episódios são sugeridos por vocês, tanto no meu canal do Telegram, quanto no meu Instagram pessoal, @opedrinhocosta, o meu Instagram de artista, meu Instagram, o Pedrinho Costa. Então sempre eu vou estar abrindo caixinhas lá, principalmente antes de eu gravar os episódios, antes da gente entrar ao vivo, se a gente tiver ao vivo, eu sempre vou estar fazendo essas caixinhas de perguntas lá no Instagram e também no Telegram, para que vocês coloquem as suas dúvidas e através dessas dúvidas a gente crie então materiais para fazer episódios e perguntas durante os episódios, tá bom? Mas bem, estou explicando como vai funcionar esse podcast e tudo mais, e antes, de eu falar quem sou eu e da onde eu vim e qual é a minha intenção com esse podcast, queria continuar então dando os detalhes, de qual que vai ser a minha ideia principal. Por enquanto, nesse primeiro episódio, eu tô aqui no meu cenário, no meu home studio, bem simples, a gente está com equipamento simples, a gente tá com um notebook bem simples, um celular que está sendo usado, um iPhone para gravar, o nosso vídeo, para usar como webcam, um simples microfone e um fone aqui para eu estar monitorando o nosso áudio, mas tudo é bem simples. E a nossa ideia é crescer com o podcast. Então, a minha ideia é oferecer diversos conteúdos musicais e vocês, em contrapartida, também fortalecerem da maneira que vocês quiserem, com um like, com um compartilhamento, com um comentário e, lógico, através de uma contribuição financeira. Vocês sabem que viver de arte é algo muito difícil e fazer projetos artísticos acontecer no Brasil de forma completamente independente é muito complicado. Por isso que eu preciso da sua ajuda, tá bom? Então, provavelmente na descrição aí do nosso podcast vai estar a chave Pix para você contribuir, que é o meu número de telefone. Se você quiser, você pode contribuir com qualquer valor, com 2, 5, 10 reais, mas a ideia é que
esse valor, a longo prazo, ele se some e a gente consiga fazer algo rentável para as pessoas. Então eu vou entrevistar um fulano, né? E a gente pode, por exemplo, eu vou entrevistar Diego Garbim, trompetista. A gente pode fazer uma reunião ali no Zoom, certo? Isso é tudo bem tranquilo, mas eu posso chamar o Diego para vir aqui no meu home studio, estar aqui do meu lado. Para isso é legal que eu pague um cachê para ele, que eu pague uma gasolina para ele, ou qualquer outro artista que seja. Talvez chamar trombonistas, quem sabe no futuro a gente não consiga chegar nos grandes nomes, a gente não traga para o nosso podcast nomes como Hamilton de Holanda, Mônica Salmazo, vamos ver, Cuca Teixeira, enfim, todos esses nomes musicais, né? E lembrando que a nossa ideia não é a gente entrevistar só um tipo de músico, só um tipo de artista. A nossa ideia é ter variedade, é ser um podcast com variedade, com diversos programas musicais. Então, assim, nas segundas-feiras, a minha ideia é debater, né, esses tópicos mais gerais e a gente falar sobre um âmbito maior, assim, sobre a música. E quem sabe no futuro a gente, nas quintas-feiras, a gente não entreviste um trompetista, um trombonista, um pianista, um regente, certo? Um diretor de escola de música, mas pessoas envolvidas com a arte de fazer música. Então essa é a nossa ideia, é o nosso trabalho itinerário, certo? Até então vai ser só eu aqui conversando com vocês quando a gente estiver sozinho, mas no futuro eu quero sim ter um companheiro aqui do meu lado. A princípio eu estou pensando em chamar a minha atual namorada, Milene, para que ela participe, né, das entrevistas e ela esteja aqui do meu lado para que a gente converse com vocês de forma bem abrangente. E os conteúdos, por exemplo, para trompetistas, para músicos de metais, eu quero trazer como um companheiro um músico de metal, seja à distância ou presencialmente, tá bom? E quando a gente estiver falando de música, né, quando a gente estiver falando sobre grandes tópicos, assim, que envolvem a música como um todo, como harmonia, teoria, história da música, aí sim a gente pode ter do nosso lado, como eu falei, a minha namorada que é pianista, um amigo trombonista, aí a gente não precisa necessariamente ter um rótulo, né, para essa pessoa pode ser qualquer uma e a única função dela é estar aqui para a gente prosear, beleza? Então essa é a ideia do Pedrinho Cast e através disso eu quero criar uma comunidade de aulas em formato de podcast. Como assim? Em determinados dias a gente vai entrar ao vivo para fazer uma aula. Então, por exemplo, daqui tantos dias, na segunda-feira, o nosso podcast vai ser sobre intervalos. Mas vai ser um podcast onde a gente só vai falar sobre os intervalos. Não, é uma aula. É um Masterclass ao vivo. Nesse Masterclass ao vivo eu posso estar sozinho, como eu falei, eu posso estar com uma pessoa, né, que eu vou estar entrevistando e a gente vai focar no papo intervalos. Mas como o nosso papo é musical, a nossa ideia é sempre agregar conteúdo e valor para vocês. Então a gente vai falar sobre os mais diversos tópicos musicais, tá bom? Então esse é o Pedrinho Cast, né, o nosso podcast musical, o podcast que veio para trazer a música num quesito geral para esse formato de áudio, né? E também para quem assiste no YouTube e no Instagram, audiovisual, correto? Eu não tô colocando nenhuma música de fundo ainda. Vamos sentir como vai ser, né, o funcionamento. Pelo que eu escuto, na maioria dos podcasts, a galera não coloca música de fundo. Principalmente quando o assunto é sério. Então, os maiores, né, o Podpah, o próprio podcast do Flow, não tem musiquinha de fundo. Até porque as músicas, a maioria delas, a gente corre o risco de levar um copywriting e cair, né, o nosso episódio. Então a gente tenta não usar sons de terceiros. No máximo a gente acaba usando algum som ali do YouTube, né, que não tem direito autoral. A gente ainda não tem nenhuma intro, então eu não pensei num bordão, eu não pensei numa música de abertura, em nada disso. Eu literalmente falei, meu Deus, vamos começar o Pedrinho Cast logo, que desde julho de 2021 eu estou adiando. Então, eu não sei quando esse episódio foi lançado, ele está sendo gravado em fevereiro de 2022, provavelmente seja, né, liberado também em fevereiro de 2022, mas eu cheguei, né, a essa conclusão de que feito é melhor que perfeito. Então vamos começar. Bora trocar uma ideia, bora falar, bora eu entender um pouquinho mais sobre vocês e a gente, sabe, entrar numa comunidade para daí sim eu me preocupar com coisas como a abertura, como a música da abertura, o nosso slogan. Isso não importa. O que importa é que esse podcast chama-se Pedrinho Cast e eu sou o Pedrinho e a nossa ideia é falar sobre música. Mas detalhando um pouquinho mais para quem não me conhece, eu sou o Pedrinho Costa, como eu falei no começo. Mas meu nome, né, oficial é Pedro da Silva Costa. Acontece que eu comecei a tocar trompete com 8 anos de idade.
E eu era Pedrinho, né? Eu era menor que o trompete, quase. E o tempo foi passando. E eu estudei, assim, em diversas instituições. Então, eu estudei no Projeto Guri. Eu estudei em escola municipal de música, né? Da cidade que eu morava. Eu estudei em banda marcial. Então, eu fiz aula de trompete em banda marcial. Em fanfarra. No Conservatório de Tatuí, que é onde eu estou no meu processo de formatura. Já fiz aulas em diversos masterclasses e festivais, né, ao longo da minha carreira, em todo o Brasil. E eu aprendi muita coisa, porque desde os meus 9 anos de idade eu dou aulas, né, para os instrumentistas de metais. Então, assim, com 1 ano de trompete, comecei com 8, com 9 anos de idade, eu já estava formando junto com, lógico, né, com pessoas de maior, com o maestro e mais pessoas, eu já estava formando bandas e fanfarras lá na região de Itapeva, São Paulo, que é a região que eu morava na época. E eu era responsável por ensinar os músicos de sopro. Lá, passado um tempo, assim, lá uns 2, 3 anos depois disso, né, beirando 2014 mais ou menos, eu também já ensinava percussão. Mas o meu foco nunca foi ensinar percussão e sim instrumentos de metais. Então, com 9 anos de idade, com apenas 1 ano de trompete, eu já ensinava as pessoas a tocar trombone, mesmo sem saber tocar trombone, a tocar tuba, mesmo sem saber tocar tuba, eufônio, sem saber tocar eufônio, e trompete, sabendo mais ou menos tocar trompete. Quando eu vim pra Tatuí, eu comecei a estudar de verdade, assim, que eu comecei a estudar 6, 8 horas por dia. Comecei a ver que a música era algo surpreendente, assim, né? Existia a música erudita e a música popular, existia dentro da música erudita os estilos romântico, clássico, renascentista, barroco, dentro da música popular, né? Os diversas localidades, então jazz nos Estados Unidos, aqui no Brasil o choro, a bossa nova, o samba, o Dixie lá nos Estados Unidos também. E comecei a ver que a música era muito complexa. E eu ficava, meu Deus do céu, se eu nem sei tocar meu instrumento direito ainda, como que eu vou tocar os repertórios, as músicas, X, Y, Z? E eu ficava muito travado. E eu só estudava método, até porque era um músico erudito. E como a gente bem sabe, a escola erudita tem muito esse embasamento de que a gente deve ficar repetindo e repetindo e repetindo exercícios técnicos de métodos específicos. E bem, eu fiz isso. Só que, como eu tinha um conhecimento ali de trombone, tuba e trompa e bombardino, eu comecei a adaptar esse conhecimento. Então, eu comecei a ver que a técnica para tocar um instrumento de metal era a mesma. Eu comecei a ver que a maneira de estudar era a mesma, o tempo de estudo deveria ser o mesmo, a coerência e a consciência durante o estudo era o mesmo. E foi então que eu comecei, né, a dar aulas novamente de trompete e instrumentos de metais, que foi o momento que entrou a pandemia. Logo que entrou a pandemia, eu tinha sido aprovado na Orquestra Jovem Tom Jobim, a orquestra que eu estou até hoje, em 2022, como lead trumpet, mas naquele momento a pandemia entrou e tudo parou. Então eu não tava trampando com baile, eu não tava fazendo casamento, eu não tava tocando em bar, eu não tava tocando na orquestra. E eu precisava de dinheiro e eu comecei a dar aulas online, não voltado pro dinheiro necessariamente, mas porque eu queria ensinar aquilo que eu sabia. E começou a me dar um retorno financeiro e eu falei, não, eu quero me aperfeiçoar, e eu fui investindo. Eu investi no microfone que vocês estão me ouvindo falar, na mesinha que vocês estão ouvindo o áudio ser captado, no celular que tá gravando, né, esse nosso podcast. E assim foi, o notebook, uma tela e um ring light e por aí foi até que eu consegui formar uma estrutura de aulas online. Eu comecei a dar muitas aulas online, eu já cheguei a ter 15 alunos mensais, né? Então eu dava 15 horas de aula toda semana, né? Claro que com suas variações, porque também tinha alunos que tinham aulas a cada 15 dias. Mas eu comecei a dar aula para músicos diferentes, de lugares diferentes, com propostas diferentes, com corpos, né, físicos diferentes. Eu comecei a ver que a música como um todo tinha suas diversas ramificações. Então, eu via que tinha uma pessoa que ela queria continuar aprendendo música para ser um músico profissional, mas que tinha pessoas que queria ser músico por hobby. Eu via pessoas que tinham muito tempo para estudar, que tinham pouco tempo para estudar, que tinham um bom instrumento, um instrumento ruim. E eu comecei a estudar muito como eu iria ensinar essas pessoas, como eu iria passar uma mensagem para essas pessoas, como eu iria, sabe, ensinar essas pessoas a tocar um instrumento de metal à distância. E eu consegui. E eu trouxe tudo isso em prática, eu, sabe, dei aula para diversos alunos, eu fiz diversos projetos com esses alunos, e eu ensinei improvisação, eu ensinei técnica, eu ensinei harmonia, eu ensinei teoria. E quando tudo isso começou a pegar fogo, eu comecei a criar conteúdos. Então eu tenho meu canal do YouTube que se chama Pedrinho Costa Trompete e Música, que inclusive, né, é um segundo canal, porque o meu primeiro canal foi hackeado no final de 2021, já tava com quase 400 inscritos e
80 vídeos, assim, então muitos conteúdos, e agora eu tô começando de novo, então eu tô postando shorts todo dia, eu tô colocando conteúdos lá toda semana, né, ainda tentando entrar no feeling da coisa, então tentando ter uma agenda, né, onde eu vou tentar postar conteúdos toda terça e sexta-feira lá no YouTube. E eu comecei a produzir esse monte de conteúdo, eu criei meu canal do Telegram, comecei a produzir conteúdo específico pro Telegram e criei o meu curso Técnica Harmônica, que vai ser lançado em breve, provavelmente em formato de mentoria, né? Então eu criei o meu curso Técnica Harmônica e comecei a colocar todo o meu conhecimento no papel, né? Todo o meu conhecimento técnico no papel, num Word, né? Colocar então num produto digital. E foi então que um aluno meu falou assim: Pedrinho, por que você não faz um podcast? Você não faz um podcast para você conversar com outras pessoas e falar sobre diversos assuntos de trompete? Por que você não faz um podcast, né? Eu lembro que até minha namorada falou: por que você não faz então, amor, esse podcast e você não convida músicos? Não convida só trompetista ou só músico de metal. Convida cantor, pianista, não sei o que, não sei o que. Só que faz separado. Então, tipo assim, como eu falei, na segunda-feira a nossa ideia é estar ao vivo. Ou sozinho, ou com outro entrevistado falando sobre um assunto X, seja ele um assunto abrangente no mundo da música ou trompetístico, e no outro dia vice-versa. Então, por exemplo, segunda e quinta, na segunda a gente fala sobre trompete, na quinta a gente fala sobre música. Ou na segunda a gente fala sobre música e quinta a gente fala sobre trompete e vice-versa, né? A gente não precisa também ficar seguindo uma ordem cronológica, assim, das coisas, de todo dia, todo horário, até porque o legal do podcast é isso, né? Que você pode, sim, assistir em formato de vídeo, como você pode colocar o fone de ouvido enquanto você tá na academia, você tá no trânsito, você tá correndo, fazendo uma atividade física, trabalhando e absorver esse conteúdo, né? De qualquer forma. Então eu pensei e falei, meu Deus, é real, né? Eu posso registrar tudo que eu sei num arquivo sem edição, que é um podcast, né? Você sai ao vivo, você se joga ao vivo ali sem nenhum corte, sem nenhuma edição. Então eu posso fazer diversos conteúdos assim, né? Que a gente costuma chamar de conteúdos raiz, né? Lembrando, conteúdo raiz, conteúdo Nutella, ou Nutella, como o nome já diz, é aquele conteúdo mais simples, vamos dizer assim, que tem ali seus 5 minutos, 10 minutos de vídeo, e o nosso conteúdo raiz é esse, né, um podcast que tem horas, às vezes de duração, minutos de duração, um masterclass, uma live, alguma coisa do gênero. E quando eu pensei em que esse conteúdo raiz poderia ajudar o meu público, eu falei, eu vou fazer isso, pra gente falar de articulação, de sonoridade, de flexibilidade, pra gente falar de, sabe, harmonia, teoria, sobre atuação no palco, pra gente falar sobre vestimenta, pra gente falar sobre o bocal que você usa, pra gente entrevistar um músico de orquestra erudita e um músico popular e a gente entender essas diferenças, né? Então, o nosso podcast, ele está aberto a qualquer pessoa. Mesmo que você seja, assim, um artista iniciante, pode ser que você seja convidado a participar de um episódio do podcast. Pode ser que você seja um entrevistado no podcast. Nada impede você de estar aqui, ou numa telinha aqui junto comigo, né, à distância, ou quem sabe aqui do meu lado. E no futuro a minha ideia é tentar seguir, né, esse modelo de podcast que tem aquela mesa comprida, a televisão no fundo, a galera sentada do lado, assim como é o Flow Podcast, o Podpah Podcast, para que a gente sim se sinta mais confortável e tenha um ambiente melhor, né, pra gente fazer então esses nossos encontros, que, como eu falei, eu quero que aconteçam semanalmente. Independente de qualquer coisa, se você está vendo esse episódio piloto, já não perde tempo. Começa a me seguir nas redes sociais, então tanto o meu Instagram quanto o meu TikTok, ambos são @opedrinhocosta, o Pedrinho Costa. E no YouTube e no Facebook, o meu canal, né, do YouTube, minha página do Facebook e também o meu canal do Telegram é Pedrinho Costa Trompete e Música. Então, só vocês pesquisarem e se inscreverem para vocês não ficarem de fora. Então, lá no Instagram eu sempre vou avisar quando eu estiver entrando ao vivo, no Telegram eu sempre vou avisar quando eu estiver entrando ao vivo, e todas essas redes sociais vão se emaranhar, né, fazer um entrelaçado assim para que a gente consiga então divulgar, né, esse podcast, divulgar esse projeto e seguir com ele, né, colocar ele para rodar. E no mais, eu acho que é isso. Então essa é a proposta do nosso podcast, é a gente falar sobre música e a gente falar tanto de uma forma, como posso dizer,
não tão didática assim, né? Então a gente falar de uma forma mais humana, artística, onde a gente está conversando com uma pessoa, a gente não quer saber sobre o conteúdo, sobre, sabe, um quesito técnico da música ou não, onde a gente só tá entrevistando a pessoa porque a gente quer saber da história da pessoa, porque a gente quer saber da vida da pessoa, né, no mundo artístico e cultural musical. Mas também vão ter aquelas pessoas que virão aqui como não só como entrevistados, mas como professores entrevistados. Então, pessoas que a gente vai sim fazer perguntas específicas sobre o trompete, sobre isso, sobre aquilo. E claro, todas essas perguntas, né, como eu falei, vão ser feitas pelo Instagram, pelo Telegram, pelos comentários aqui, né? Você pode deixar todas essas suas dúvidas. A única coisa que eu peço é que você incentive, né, esse nosso trabalho. Como eu falei, monetizar um podcast é um pouco complicado e a minha ideia é fazer desse podcast um ambiente onde a gente encontre, né, se encontre com pessoas grandes, pessoas famosas, mas pessoas como a gente também, pessoas pequenas, que estão começando, músicos amadores, profissionais, músicos por hobby. E que através desses incentivos voluntários de vocês, a gente aumente a nossa qualidade. Então que a gente tenha uma mesa melhor, que a gente tenha um microfone melhor, que a gente tenha um fone melhor, que a gente consiga pagar, né, esses artistas. A minha ideia não é pagar cachê, tá bom? Então se você tá assistindo esse episódio piloto, a minha ideia não é pagar um cachê para você estar aqui comigo, a minha ideia é te ajudar. Então se você vai se locomover para estar aqui, a ideia é que eu financeiramente te ajude, e se você não quiser essa ajuda vai ser 100% revertida para o podcast. Então estou aqui eu sozinho, certo? Com esse podcast, trabalhando com os meus equipamentos. Então se você incentivar, a gente vai melhorar esses equipamentos. Mais pra frente a gente vai ter convidados, a gente vai ter que ter equipamentos para esses convidados, um microfone pro convidado, uma cadeira legal pro convidado, certo? É difícil, né, a gente que é artista conseguir patrocínio. Então quando um artista vier aqui comigo, é legal que a gente peça assim um iFood, um lanche pra gente comer, sabe, um refrigerante pra gente beber, uma cerveja, o que seja. A nossa ideia literalmente é se inspirar, né, não copiar. Não, a ideia nossa não é copiar, mas sim se inspirar nos grandes podcasts para que a gente siga esse formato que já funcionou, está funcionando, mas trazer ele pra música, né? Porque tem podcast de trompete, tem podcast de bateria, de piano, de tal, mas não tem um podcast musical. Não tem um podcast onde a gente fala assim sobre o trompete, fala assim sobre o piano, mas fale sobre música, né? Um podcast que tem o seu nicho aberto, que fale com diversas pessoas. E essa é a ideia do Pedrinho Cast. Por isso que não é Music Cast, Música Cast, Brasil Cast ou qualquer coisa do gênero. Não, é Pedrinho Cast porque sou eu. Sou eu, Pedrinho Costa, que vou escolher quais serão, né, esses tópicos, esses temas junto com vocês, junto com a nossa comunidade, com a comunidade Pedrinho Costa Trompete e Música. Então, esse foi o nosso episódio piloto do nosso podcast Pedrinho Cast. Eu espero que vocês estejam curtindo, né, esse novo tipo de conteúdo aqui pra vocês. Esse foi um episódio piloto onde a gente não passou tanta informação assim, a não ser sobre o funcionamento do nosso podcast, tá bom? Então não se esqueça que a ideia principal é, nas segundas-feiras à noite, provavelmente 7 ou 8 horas da noite, a gente faça, certo, esses episódios, e a gente faça ao vivo no Instagram e no YouTube na segunda, e disponibilize para vocês na terça ou quarta-feira. E conforme a gente vai tendo outros dias, na quinta, tal, a gente também vai colocando. E se a gente mudar o horário, mudar o dia, nada disso importa. Se você não puder ver na sexta-noite, vê na terça de manhã. Se eu colocar na sexta de manhã, vê na sexta-noite, não importa. Tenha simplesmente vontade de assistir e venha assistir os conteúdos para te ajudar, tá bom? E a gente, conforme o podcast for acontecendo, né, e as coisas forem se concretizando melhor, a gente define um dia, um horário, tá? À noite, normalmente, como vocês sabem, um músico está sempre trabalhando, né? Então pode ser que eu marque ali podcast para quinta-feira e me apareça um concerto, me apareça ensaios, né? Que na orquestra, inclusive, que eu trabalho, a Orquestra Jovem Tom Jobim, ensaia de segunda a sexta, quando ensaia das 6h30 das 6h30 às 10 da noite, desculpa. Então é muito possível que a gente mude o horário, né, de lançamento do podcast nessas semanas de ensaio para amanhã, para tarde, mas nada disso vai mudar, porque vocês podem, como eu falei, acompanhar o podcast posteriormente, certo? E podem fazer as suas dúvidas, tirar as suas dúvidas e fazer as suas perguntas através dos comentários, através
das caixinhas de perguntas lá do Instagram e do meu canal do Telegram, tá bom, pessoas? Então, chega de enrolação, eu vou encerrando esse nosso episódio, esse episódio piloto do nosso Pedrinho Cast, e eu te vejo no próximo episódio, onde provavelmente a gente já tenha aqui do lado mais uma pessoa pra gente conversar, trocar ideia e entender um pouquinho mais sobre todos esses conceitos musicais vistos de outros pontos de vista. E é por isso que o podcast é tão importante no tempo atual, porque a gente consegue ver os diferentes pontos de vistas e expressar a nossa opinião saudável com bastante objetividade, querendo ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então é isso, pessoas, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo episódio do Pedrinho Cast, e é isso. Tchau, tchau, fui!